Bom dia, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Então nós estamos na aula 2 de História do segundo trimestre. É a segunda aula do segundo trimestre para o segundo ano. Então eu decidi fazer nessa aula uma revisão, né? Tá. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ler para mim a apostila 2, da página 13 a 23. Então agora se vocês quiserem dar até uma paradinha no, né? Dar uma lida primeiro, tal, para depois continuar a aula. Beleza? Beleza. Então, o que nós vamos pegar nessas páginas? Da crise do sistema colonial português até o pós-independência do Brasil, no primeiro reinado e início da regência. Até a independência nós já vimos, só que eu vou revisar de uma forma para vocês entenderem alguns pontos que eu preciso que estejam na mente de vocês. Tá? Até chegar no primeiro reinado e a regência, início, que é o que a gente não viu ainda. Beleza. Então, primeira coisa que vocês vão, nessa leitura que vocês vão fazer, vocês vão lembrar do período da mineração no Brasil, né? Então, imposto, revolta, inconfidências, vindo da família real Brasil em 1808. Né? Nesse período vimos na atividade anterior, que envolvia também a leitura da apostila 1, da página 24 a 27. Né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, a apostila 1, 24 a 27 vai estar falando desse período aqui também, que é importante, enfim. Tá? Que é a independência dos países da América Latina. Tá? Por quê? Qual que é o objetivo da aula de hoje? Comparar as duas realidades. Comparar a América Portuguesa, como que vai se dar a independência da América Portuguesa, e a América Latina, como um todo. É preciso que vocês saibam fazer esse comparativo. Né? Eu dei a aula normal, agora eu vou fazer uma aula comparativa para que vocês entendam. Beleza? Então, vocês precisam entender as semelhanças. As semelhanças elas vão estar em negrito. Tá aqui, ó, negrito. E as diferenças elas vão estar em vermelho, tá? Entre o processo de independência do Brasil e da América Latina. Então vamos começar pelas semelhanças, né? Antes da independência. Então primeiro eu vou falar das semelhanças antes da independência. Né? Durante o processo vocês vão ter um texto que vocês vão ver, eu vou explicar depois. E depois nós vamos ver as semelhanças e diferenças pós-independência, ok? Antes, durante e pós. Beleza? Então, semelhanças negrito, diferenças vermelho. Beleza. Então, começando as semelhanças do antes. Ambas se relacionam com as guerras napoleônicas. Ok? Então, tem relação com a Revolução Francesa. Né? Napoleão, depois que consolida a Revolução Francesa, né? Ele começa em 1799, né? O período consulado, aí ele se torna imperador, decreta o bloqueio continental, os países não obedecem, aí ele invade os países e começa as guerras. E essas guerras têm a ver porque a família portuguesa foge para o Brasil, de Napoleão, e os espanhóis começam a guerrear e favorece o processo de independência lá mediante essas guerras que enfraquecem a metrópole espanhola. Beleza, isso nós já vimos. Tá. Ambas foram colônias de exploração. O que significa isso? Que ambas dependiam, nas colônias, dependiam da metrópole, Brasil de Portugal e os outros países da Espanha. Tá? Totalmente dependentes da metrópole. Ambas eram habitadas por nativos antes das chegadas dos europeus. Claro, já havia gente lá, né? Os índios. Tá. Porém, aí nós vamos começar pelas diferenças. Tá? Porém, na América Espanhola prevaleceu a mão de obra indígena. Tá? Então, diferença. Na América Espanhola prevaleceu a mão de obra indígena. O que acontece? O que aconteceu na América Espanhola? Os índios trabalhavam nas minas, a chamada mita, né? E também eram catequizados, a chamada encomenda, catequização. Lembrando que os índios, os jesuítas que vieram para cá, né, nós vamos falar mais para frente deles, enfim, né, eles vão fazer esse processo de catequização dos índios e não dos negros, porque o negro naquela época era considerado sem alma, os índios não, os índios tinham alma e eles poderiam ser catequizados, né? É um preconceito muito forte que tinha em relação ao negro, né, que até hoje de certa forma tem. Enquanto na América Portuguesa, a mão de obra que vai prevalecer é a negra africana, né, com um objetivo diferente. Qual que é o objetivo? Tráfico, comércio, negreiro. Então, os portugueses vão querer lucrar em cima do tráfico negreiro, que vai ser mais lucrativo do que o tráfico com os índios. Ok? Beleza, então tá aqui a diferença. Segunda diferença em relação à administração. Né? Então, a administração espanhola foi centralizada desde o início, ou seja, desde o início, quando Colombo chegou na América, começou a administração, centralizou porque tinha muito metais preciosos lá. Já em Portugal,
né, os portugueses estavam interessados mais no comércio nas Índias, que era mais lucrativo, comércio com o Oriente, uma vez que não tinha metais lá. Então, é essa a segunda diferença. Beleza. Né? Portugal só depois que vai centralizar a administração com o governo geral. Tá? Beleza. Terceiro, a prática do metalismo prevaleceu na América Espanhola. Então, o que é o metalismo? Acúmulo de metais preciosos. Essa prática, desde o início, era a prática que vigorava na América Espanhola. Né? Diferente do extrativismo, extração do pau-brasil na América Portuguesa, que somente no século XVIII passou a pautar sua economia no metalismo. Né? Ou seja, quando descobriu o ouro em Minas Gerais. Né? Então, tá. Diferenças e semelhanças. Agora, uma semelhança dentro desse processo como um todo, uma semelhança que conclui um pouco esse processo, que aconteceu nas duas, que vão fazer com que Portugal e Espanha percam espaço para a Holanda, França e Inglaterra, que vão ser ambas, tanto Portugal quanto Espanha, praticamente não tiveram investimento no mercado interno, diferente de outros países, como França, Inglaterra e Holanda, que adotaram medidas mercantilistas voltadas para esse mercado, favorecendo o comércio externo e crescendo cada vez mais à medida do capitalismo avançado. Então, quanto mais o capitalismo vai avançando, que a gente vai vendo que ele vai avançar, mais França, Inglaterra e Holanda vão crescendo, em detrimento de Portugal e Espanha, que pautou muito na ideia do metalismo e não no mercado interno. Beleza! Agora nós vamos ter um texto em anexo que eu vou mandar para vocês, tá? Que o título do texto é mais ou menos assim, é o processo de independência do Brasil e a relação com seus vizinhos. Né? E aí vocês vão entender qual vai ser a semelhança, qual é a relação da independência do Brasil com os vizinhos. Tá certo? Né? Tá. Vale ressaltar após a independência. Então, eu vou dar um enter aqui. Então, durante a independência vai ter o texto. Tá? Após a independência, o que prevaleceu? Na América Espanhola. Aí, olha só, na América Espanhola, o que prevaleceu? De vermelho é o que é diferente e de preto o que é igual, pós-independência. Então, o que vai ser a diferença? Repúblicas independentes na América Espanhola. No Brasil, monarquia. Diferente. Regionalismos, caudilismos, vários países. Ou seja, vão ter vários países, vão ter regionalismo, vai ter o caudilismo, vai ter, né, que vocês vão ver, vocês acho que já leram sobre isso, né, nas América Espanhola. Tá. Já no Brasil, sua estrutura socioeconômica mantém a mesma, latifúndio, escravidão. Mesma coisa, não muda nada. O que muda é que, em vez de ser colônia de Portugal, o Brasil se torna dependente economicamente da Inglaterra. Tanto na América Espanhola também. No século XIX, eu posso até acrescentar aqui, no século XIX, ambos vão depender da Inglaterra. Tá? No século XIX, essa dependência se dá em relação à Inglaterra. Aqui mesma coisa, tá? Ó, em relação à Inglaterra. Já no século XX, depois, né? Isso é só ano que vem, vocês vão ver. Essa dependência continua, porém, dos Estados Unidos. Isso nós vamos ver mais pra frente. Ok? Beleza. Então, agora nós vamos para o Brasil pós-independência. O que vai acontecer no Brasil? Que aí sim seria a aula de hoje. Né? E aí eu vou falar disso no próximo vídeo. Tá bom? Que aí seria um próximo momento. Obrigado.